Fala clã, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou Helder Queiroz, estou aqui no canal para mais um vídeo, para que a gente possa falar sobre o mundo das finanças, dos investimentos. No vídeo de hoje iremos falar sobre a renda fixa. Tratei um pouco no vídeo anterior sobre o perfil do investidor, mas agora iremos aprofundar um pouco mais sobre cada tipo de produto da renda fixa, para que você possa escolher aquele que se adequa mais às suas metas, seus objetivos e você traçar o melhor planejamento financeiro para você. Então fica comigo até o final do vídeo e aprenda mais um pouquinho sobre a renda fixa. Simbora! Falando da poupança, ele é um investimento bastante conhecido para nós que temos contas em banco. Normalmente nós temos a conta corrente e a conta poupança ali para a gente poder fazer essa aplicação. Ela é bastante conhecida e ela tem as suas especificidades. Como assim? A poupança ela também é atrelada à Selic. Quando a Selic ela está acima de 8,7%, ela rende ali 0,5% por mês do seu investimento, mais uma taxa referencial, que também é calculada pelas instituições financeiras, normalmente 0,10%. A soma vai dar 0,6% e alguma coisa. No ano passado, a média mensal do rendimento da poupança foi 0,6727. Claro que tem uma variação de mês a mês, dando no total 8% ao ano a rentabilidade acumulada da poupança no ano de 2025. Ou seja, você faz um investimento e ele vai render esse valor de 8% durante o ano. Uma coisa da poupança, que é um lado positivo, é que não incide valor de imposto sobre o seu rendimento. Ele já é líquido ali no final. Quando eu invisto R$ 100, deu 8% ao ano, eu ganho R$ 8. Esses R$ 8 já é o valor do seu retorno líquido, ou seja, não há mais imposto sobre o seu rendimento. Também ele tem a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que várias outras aplicações que a gente vai falar aqui tem também, onde você tem uma segurança, mesmo que o banco ele quebre, que ele não pague ali, não honre com seus compromissos, esse Fundo Garantidor de Crédito, como um seguro, ele faz esse pagamento. No caso, por exemplo, do Banco Master, tinha o FGC, o banco ele quebrou, houve esse escândalo aí e as pessoas receberam seu valor pelo Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai até 250 mil reais, aonde passando desse valor ele não garante que você receba. Por exemplo, eu tenho no banco X 250 mil reais, no banco Y eu tenho 300 mil reais. 250 mil do banco X ele garante que eu receba e 250 do banco Y também garante. Mas os 50 mil que extrapolam esses 250, pode ser que ele não garanta que você receba. Então, basicamente, é isso que acontece quando você tem esse fundo garantidor. Então, é bom você observar esses investimentos com essa garantia. Outra questão em relação à poupança é que ele cai na sua conta, o rendimento, no aniversário da sua aplicação. Não anual, mas sim de 30 em 30 dias que você fez aquela aplicação. Investir dia 2 de janeiro. 2 ali de fevereiro ele vai pagar. Né? Não deu os 30 dias, basicamente, se deu, ele paga. Aqui em fevereiro, por exemplo, nós não temos 30 dias. Então ele vai pagar quando der o prazo mesmo contado de 30 dias para que você receba esse dinheiro que foi do seu investimento. Então a poupança, basicamente ela é simples, mas nós vamos mostrar outros que eu acho que são mais interessantes. Mas é melhor do que você não investir em nada. Ou seja, você vai estar perdendo o seu poder de compra, que é basicamente esse investimento na renda fixa para que a gente possa ultrapassar a inflação e o seu dinheiro não perder o seu valor. É o Tesouro Direto. Ele é um título do governo, onde você vai emprestar dinheiro para o governo federal. Ele está muito atrelado ali à Selic e ao IPCA em relação ao que ele vai render durante esse período. Você pode escolher o tempo também desse investimento, pode deixar ele travado, trancado ali por mais tempo, isso vai render mais para você, ou você pode ter uma liquidez mais diária ou pouco tempo, seguindo a tabela do imposto de renda regressiva,
que a gente vai ver também aqui no vídeo. Esse daqui é o site do Tesouro Direto, como vocês podem ver, que nós temos os produtos aqui em cima, simuladores, como investir sobre o Tesouro, ele explica, você abrir uma conta e assim por diante. Aqui eu encontrar o investimento ideal, vou clicar aqui para nós vermos. Eu quero uma reserva de emergência até 3 anos. Aí aqui ele dá Tesouro Selic 2028, ou seja, para retirar lá em 2028. Ele não coloca aqui a Selic, basicamente, é a taxa de juros, mais 0,0% ao ano. Basicamente ele não dá essa possibilidade. A Selic está em 15%, então imagina aqui 15%, mas ela vai variando. Não quer dizer que até ao final nós vamos ter esse valor de 15%. Você pode ver que ele não coloca a taxa de 15% aqui. Então é bom você não cair nessa pegadinha, vamos dizer assim. Ele diz 15% porque é atual, mas ela pode modificar e render menos do que isso ao mês para você. Outra questão relacionada ao tesouro é que incide o imposto de renda. Diferente da poupança que não incide imposto ali no resultado, quando você retira, aqui ele vai incidir um valor sobre esse dinheiro que vai ser retirado. Vou até mostrar para vocês a tabela do imposto de renda regressiva dos investimentos. Mas antes de mostrar a tabela, ainda aqui dentro do site eu vou mostrar aqui os produtos. Você pode ver, ó, Tesouro Selic para reserva, IPCA+, Educa+, Tesouro Rende+. Dentro do Tesouro Direto, ele tem várias opções para que você possa fazer a melhor escolha para você. Certo? Tem os simuladores, você consegue simular. Aqui ele mostra algumas coisas, o seu dinheiro rende mais, todo real rende, faz seu dinheiro render mais que a poupança. E aqui ele tem o Tesouro Nacional, né? Diferente do FGC, ele tem esse seguro do Tesouro Nacional para que você não corra risco, vamos dizer assim, nesse investimento. Então, ele é um dos mais seguros de se investir. Vou mostrar a tabela do imposto de renda regressivo. A tabela do imposto de renda regressivo, ou seja, ele vai diminuindo com a sua aplicação. E no Tesouro Direto nós temos essa taxa aí do imposto de renda, ou seja, no final da aplicação, aquilo que sobra ele vai cair um pouco por questão do imposto de renda sobre o valor que você vai retirar. Na aplicação passada deu lá 8%, aquele ia tirar também uma porcentagem em relação ao seu ganho. Não ia ficar só 8%, ia incidir um valor sobre. Aqui até 180 dias ele vai pagar um imposto desse rendimento, nesse prazo, de 22,5% desse valor. Também nós temos aqui os 181 até 360 dias, 20%. De um ano até 2 anos, ele vai pagar 17,5% do seu rendimento ali no final. E acima de 2 anos, você paga 15% de imposto de renda sobre o rendimento dessa aplicação. Outra coisa que acontece também dos impostos é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele também é regressivo, como você pode ver aqui na tela, aonde ele vai diminuindo com o passar do tempo. Aqui, se você aplicar apenas um dia e retirar esse dinheiro, vai ser 96% do que você aplicou, que você vai pagar depois. Ou seja, não vale a pena, né? Você investir um dia apenas. 2 dias, ela vai caindo e assim por diante até o dia 30. Quando chega no dia 30, ele não paga mais o IOF. Ou seja, uma aplicação, para ela ter a rentabilidade boa, tem que passar de 30 dias ali investido para que você descarte o IOF da sua aplicação. Se você for retirar com menos disso, você vai pagar muito ali sobre a sua aplicação, além do imposto de renda, que eu mostrei a vocês na outra tabela. Então tem esses dois impostos aqui que não tem na poupança, eles pagam. Mas espera aí que vocês vão ver que como o rendimento dele é maior em relação atrelado à Selic, IPCA, ele rende mais do que os 8% da poupança. Em algumas aplicações, não todas, ele vai render melhor do que a poupança.
mas vai ficar mais à frente para eu mostrar a vocês como isso acontece. Outro investimento de renda fixa que nós temos bastante é utilizado, que é o CDB. Você entra no aplicativo, lá tem um CDB para você investir nas corretoras, nos bancos digitais. E o que significa CDB? CDB é Certificado de Depósito Bancário. Quando você empresta para o banco algum valor. Normalmente, esse CDB ele vai estar atrelado à taxa do CDI. O CDI, normalmente, ele está ligado também à Selic. A Selic está 15%, o CDI vai estar 14,90%, 15%. Ele está muito parelho ali com a Selic. Quando a Selic sobe, o CDI também sobe para acompanhar, porque a Selic é a nossa taxa de juros nacional ali, que controla basicamente todas as outras. E o CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É o valor da taxa que um banco cobra ao outro para fazer a sua negociação, para emprestar de banco para banco. Então, normalmente, esses CDBs estão atrelados ao CDI. Pode estar atrelado ao IPCA? Pode. Ao Selic também pode. Mas, normalmente, é ao CDI que ele está atrelado, em relação ao que ele rende ali por mês. O que acontece muito nesse CDB é que ele fala você 100% do CDI. O que é 100% do CDI? É ele mesmo, é o CDI mesmo. Se tiver 14,90%, 100% do CDI é ele mesmo. É 14,90% desse valor. Você pode consultar isso na internet, dá um Google e você acha quanto está a taxa do CDI ali. Então, antes de você fazer a aplicação, pesquise para você verificar. É como a questão, por exemplo, está pagando 105% do CDI. É ele mesmo mais 5% do CDI, basicamente. Ou seja, se eu fazer uma conta rápida aqui com vocês, deixa eu até compartilhar. 14,90% vezes 1, que é 100%, né, para calcular já ele mais a soma do seu rendimento, 0,5 para 105% do CDI. Essa multiplicação vai dar 15,64. Vamos dizer que seu investimento ele paga hoje vezes 115, ele paga 115% do CDI. Então ele vai ser assim. 17, 13% do... Claro que como ele é atrelado ao CDI, ele vai modificando também. Quando o CDI modifica, ele modifica. Ou seja, ele é tipo um pós-fixado, né? Você ali sabe no momento quanto é que ele está pagando o CDI, mas ele vai modificando. Porque ele está pagando 100% CDI, 110%, 105% do CDI. Então ele vai mudando em relação ao tempo também. Então ele vai ter esse valor, como eu coloquei para vocês, mas só que ele vai incidir no imposto de renda, que eu havia falado para vocês na tabela regressiva aqui que foi apresentado. 180 dias, 360 dias, 720 dias, então você tem que ver também esse prazo. Tem o IOF também da mesma forma, você tem que aplicar esse valor ali para ultrapassar de 30 dias, para que você não pague um imposto tão alto em relação ao seu investimento. Outra questão relacionada ao CDB é que ele tem tanto CDB de liquidez diária, ou seja, você pode retirar até com um dia útil esse rendimento, que acontece com as caixinhas da Nubank, que rende 100% do CDI, e ficam ali, você pode retirar a qualquer momento, claro, pagando também os impostos relacionados à sua aplicação. Outro investimento bastante utilizado é o LCI e o LCA. Vou falar junto dos dois. LCI é a letra de crédito imobiliário. Basicamente, você empresta o dinheiro a uma empresa que vai atuar no ramo imobiliário, seja com reforma, com ampliação, com compra de terreno, tudo voltado a um imobiliário. E letra de crédito do agronegócio, onde você vai emprestar a uma empresa que vai investir num agronegócio ali, plantação, terreno e assim por diante. Ele rende abaixo, normalmente, do CDI,
90%, 80% ali do CDI, mas ele tem a sua vantagem que não paga o imposto de renda e tem o fundo garantidor de crédito, aqueles 250 mil reais ali garantidos em relação ao investimento. Então você tem que saber em qual você vai investir, fazer essa comparação entre eles. Então o LCI e o LCA, ele tem essa aplicação. Normalmente ele não tem a liquidez que o CDB tem diária, ou seja, você não pode retirar rapidamente. Ele tem ali um prazo de 90 dias normalmente para você fazer a retirada mínimo, mas ele vai de 6 meses, um ano e assim por diante. Então ele fica mais preso ali em relação ao investimento que você fez para essas empresas. Então LCI e LCA também são investimentos de renda fixa que normalmente estão atrelados ao CDI, normalmente abaixo do CDI, não pagando o mesmo que ele, porque ele não vai ter o imposto de renda sobre o investimento. E o outro que nós temos são as debentures. As debentures basicamente são títulos de dívida, onde uma empresa anônima de capital aberto ou fechado, ela quer investir ali em algo, mas ela não tem esse valor e não quer pegar um empréstimo com o banco. Então ela abre um título de dívida e você pode investir nesse título de dívida. O risco é mais elevado e ele não tem o fundo garantidor de crédito, ou seja, você empresta o dinheiro a essa empresa e ela atrela também ao CDI, a Selic, ao IPCA e vai pagando você ali em relação a esse investimento. Pode ser semestrais esses pagamentos desses valores que você vai receber. O seu total que foi emprestado, como também os juros que vão correndo ali desse empréstimo. Mas ele tem um risco maior em relação ao calote que a empresa pode dar por não pagar você em relação a essa dívida. Não tem o fundo garantidor de crédito. Normalmente também ali ele pode ter o imposto de renda que você vai pagar. Debêntures de infraestrutura normalmente são incentivadas, o IR, o imposto de renda, ele não paga, mas para as outras normais seguem a mesma tabela regressiva lá do imposto de renda. Então é bom você saber, na hora que você vai escolher esses ativos, quanto vai ser que um vai pagar, remuneração, pós e contra de cada um. Normalmente também está tudo descrito lá, então você tem que ler nas entrelinhas para saber qual o melhor investimento para ser feito na renda fixa. E aqui para encerrar, eu fiz um resumo nessa tabela demonstrando o que é cada um desses produtos que eu havia falado no vídeo e também algumas informações sobre eles, o significado, para quem você está emprestando o dinheiro, se tem um imposto de renda ou não sobre investimento, se tem um seguro, né, no caso o FGC ou tem o Tesouro Nacional e a liquidez desse investimento. No próximo vídeo a gente vai fazer algumas aplicações e eu vou mostrar para vocês como escolher aquela que se encaixa melhor no seu perfil, ou seja, pensando no longo, médio prazo ou na liquidez diária, por exemplo. Então aqui tem esse exemplo, se quiser dar uma parada no vídeo, dá uma olhadazinha, ou se não, tira um print aí. A gente fala um pouco sobre os produtos da renda fixa, ou seja, quais são aqueles que eu posso aplicar e ter mais segurança no meu investimento, ou seja, de baixo risco. E também algumas informações, a diferença entre esses produtos. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma aplicação buscando informações atuais do mercado para fazer a escolha qual o melhor entre eles para investir na perspectiva que eu vou colocar. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a todos que ficaram até o final do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos sobre o mundo das finanças e dos investimentos. É isso. Então valeu, clã. Até mais.